Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Fichex Inside. Eu sou a Aline Trajano, da equipe de marketing da Fichex, e hoje a gente vai falar com o Vitor Oliveira, que é do time de CS. A gente vai falar um pouco sobre campanhas, né, sobre conscientização, mas primeiro, Vitor, se apresenta para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite da Aline, né, para fazer parte desse episódio. Me chamo Victor Oliveira, faço parte do time de CS, sou liderado pelo João, já participei de alguns outros episódios, e dessa vez eu recebi o convite aí, estou bem feliz e bem ansioso para ver o que isso vai dar. E hoje a gente fala aí um pouquinho sobre a consistência nas campanhas e abordar aí talvez mais alguns temas correlatos, beleza? Certo, para começar então, né, para saber um pouco mais sobre essa consistência, sobre os programas de conscientização, quero que você fale um pouco onde entra o time, né, de CS, nesse processo de manter, o engajamento, de manter as campanhas ativas e para que realmente dê resultado, né. Perfeito. Bom, o time de CS ele atua como elo estratégico que garante que cada campanha siga alinhada ao propósito, ritmo e objetivos definidos no planejamento inicial. Nosso papel ele vai muito além de um acompanhamento pontual. Somos responsáveis por manter o pulso do programa ativo, garantindo que ele evolua ali de forma coerente e contínua. A gente monitora o desempenho das ações, analisa indicadores de engajamento, identifica oportunidades de melhoria, um ponto bem interessante também. E tudo isso para que o cliente possa manter essa constância, né, e a qualidade em cada uma das comunicações. Isso envolve propor ajustes de conteúdo, revisar o timing ali das campanhas, o intervalo entre uma campanha e outra, adaptar ali os formatos de acordo com o comportamento do público interno. Isso tudo varia ali, né, demanda um certo tempo de campanha para campanha, até que a gente possa mapear esse público aí e ter uma noção melhor de como atuar em cima dele, beleza? Bom, Certo, hã pode continuar, desculpa. não, sem problema, sem problema. Era só ressaltando ali um ponto final aí sobre isso. Seria mais ali trazendo uma ideia final sobre como a gente pensar CS sobre esse tema, né. Pensa como se fôssemos ali um ponto de equilíbrio entre conteúdo, estratégia e o comportamento do público interno. Mantemos o cliente em movimento constante, garantindo que essa campanha sempre esteja um passo à frente e não apenas uma repetição, sempre pensando e atualizando ela. Nosso papel é sustentar o ritmo e preservar a essência para que o programa de conscientização ele nunca perca essa relevância. Então ele sempre esteja ali atualizado com novos temas, pensando sempre aí para frente, beleza? Certo. E, né, falando todo desse apoio, que tipo de apoio vocês oferecem para evitar esse abandono, né, dos programas? Porque às vezes as empresas elas começam a fazer, um programa de conscientização, dá resultado, mas acaba abandonando, assim, qual o apoio que vocês prestam? Certo, esse é um ponto bem interessante e já deixando aí de cara, o nosso apoio ele é constante, é proativo e é sempre importante a gente pensar que ele é orientado a dados, né, então a gente sempre pensa através de dados. Não esperamos o problema aparecer para que a gente possa aparecer ou tentar buscar uma solução. Desde o início do relacionamento, já acompanhamos de perto o desempenho do programa, né? Então, se está rodando tudo certo e observando métricas como o uso da plataforma, por exemplo, ou as taxas de engajamento, frequências de acesso, a evolução dos resultados, pensando em finalização de treinamento, ou como o público está interagindo com o phishing, por exemplo. Esses identificadores eles nos ajudam a identificar realmente qualquer sinal ali de desmotivação ou perda de ritmo, para que, né, evitar que isso se torne ali um problema real. Com base nesses insights, realizamos reuniões de alinhamento estratégico, revisando calendários de campanha, propomos novos formatos ali de conteúdo e compartilhamos cases de sucessos e boas práticas que já demonstraram resultados em outros clientes. Nosso papel é oferecer ali caminhos práticos para que o programa volte a gerar esse interesse ali nos colaboradores, certo? Sempre com uma abordagem personalizada, considerando ali o perfil e o objetivo de cada empresa. Além disso, a gente ali também trabalha de forma contínua, até que o programa, né, ele possa ter aquela entender aquele valor ali que ele tudo que ele está valendo, e tudo isso mostrando o impacto real que ele traz para a organização, desde mudanças de comportamento, aumento de conscientização, até as melhorias diretas nos resultados e na cultura interna.
Essa visibilidade ajuda o cliente a enxergar o programa como uma ferramenta estratégica a longo prazo, e não ali como uma ação pontual. O nosso foco ali é garantir que o cliente veja o programa como um investimento vivo e não se renova, perdão, e não se, como fala? Vê ele como um investimento vivo e não como um projeto, por exemplo, com Algo prazo de que ele só vai validade. fazer uma Isso, vez ou outra, né, algo exatamente, que realmente seja exatamente. constante, que é isso que dá gera os resultados, né. Isso, isso mesmo. Entender que aquilo ali vai sempre estar caminhando, e não que é um negócio que foi assinado e daqui a um tempo encerrou e vai cada um para um lado. É, e, né, falando um pouco sobre esse seu apontamento, eu acho que é importante, né, as empresas entenderem isso, né, que conscientização é todos os dias, conscientização tem que fazer parte da vida das pessoas, né. Esse mês mesmo, né, de outubro, a gente tem visto muitas semanas da segurança, que são eventos muito importantes para conscientizar realmente as pessoas, mas eu acho que sozinho ele não ajuda, né, assim, no seu ponto de vista, com a sua experiência, o que que você acha, né, sobre esses treinamentos pontuais? Certo, perfeito. Bom, isso é algo que a gente até tem como base alguns outros clientes, né, então, a gente sempre quando a gente vai trabalhar um cliente X, a gente sempre olha ali o histórico do cliente Y, do cliente Z, e assim por diante, para que a gente possa ter uma base. Como a gente atende vários setores ali, então educação, saúde, financeiro, a gente meio que gera ali um mapa, obviamente não é sempre certeiro, é mais realmente para a gente ter uma base e tudo isso é levado em consideração quando a gente pensa em uma simples sugestão, não é só um cliente fez ali uma solicitação de uma campanha e a gente joga ali alguma campanha aleatória. Sempre tem essa questão dessa análise, então a gente vai olhar qual que é o meio que aquele cliente atua para a gente ter uma noção, daquele público e também levando em consideração esses momentos, né, então até a sugestão aí de campanhas sazonais. Por exemplo, a questão aí do Outubro Rosa, mês da cibersegurança, pensando aí também na Black Friday, isso tudo a gente sempre leva em consideração o momento que a gente está trabalhando, sempre antes de fazer essas indicações. Isso faz com que aquele resultado ele possa ser mais interessante para a gente poder passar isso para o cliente, né, para que não seja algo que foi feito ali de qualquer forma, né, que a gente só jogou uma campanha, teve um valor qualquer ali, a gente sempre pensa dessa forma, sempre pensando ali com esse todo esse cuidado antes da gente iniciar qualquer tipo de campanha. Legal. E para você, qual é essa importância desse acompanhamento próximo e também dessa análise, né, de resultados para evitar quedas no engajamento, já que você falou que tudo que é feito das campanhas é baseado em dados? Perfeito. Bom, o acompanhamento próximo e a análise, né, desses resultados, eles são pilares essenciais para garantir que o programa ele se mantenha em uma constante evolução. Sem esse olhar contínuo, o risco de queda de engajamento, ele acaba aumentando, porque o programa ele deixa de acompanhar essas mudanças, essa mudança natural, né, do público e até pensando no ambiente corporativo. Quando a gente monitora de perto esses resultados, a gente consegue identificar padrões de comportamento, entendo que realmente gerem impacto e, claro, né, agir com rapidez diante de qualquer sinal de desinteresse ali, ou sentir ali que está estagnando, algo nesse sentido. Esse processo de acompanhamento, ele não é apenas técnico, ele cria uma relação de parceria genuína, que é o que a gente espera. O cliente percebe que há alguém ali do lado dele, atento e comprometido, de fato, com o sucesso do programa. Isso gera confiança, engajamento e abre ali espaço para uma comunicação um pouquinho mais transparente e colaborativa. É o que diferencia o CS, por exemplo, de um simples fornecedor. Mas não apenas entregamos ali os dados, mas transformamos essas informações em decisões estratégicas que mantêm o programa dinâmico, relevante, conectado de fato ali às necessidades do público. Além disso, essa análise contínua ela permite ajustes inteligentes, que é um ponto bem interessante também. Desde o tom das mensagens e o ritmo das campanhas até o formato dos conteúdos e os momentos da comunicação, né? Cada insight ele se torna ali uma oportunidade de aprimoramento, garantindo que o programa siga inspirado, educando e engajando, claro, né? Que é um ponto bem importante.
O acompanhamento e análise contínua são o que transformam o programa de um simples projeto em um processo vivo, né? Inteligente, sustentável e também capaz de se adaptar, crescer e manter ali o engajamento ao longo do tempo. Legal. E assim, né, na sua opinião, o que você acha que as empresas erram ou pecam para que realmente esse engajamento não seja tão eficaz? Certo. Bom, quando a gente pensa nisso, não é também levantando o CS como dono da verdade, nem nada do tipo, porque a gente também está suscetível ali a não ao erro, né, mas a gente sempre está aberto a isso. E só que a gente tem que pensar também que é algo que a gente vivencia todo dia. Então, a todo momento ali, do momento que a gente senta para trabalhar até o momento que a gente levanta, às vezes até fora do trabalho, a gente sempre está pensando nisso. Então, tá sempre vendo ali uma forma de interagir com isso, como a gente pode lidar, como a gente pode melhorar esse processo em si, ou aproximar o programa de conscientização aos colaboradores, que é um ponto-chave. E quando a gente chega a ter um contato com algum cliente, e às vezes tem alguns clientes que ficam muito rígidos ali, né, muito presos a algum tipo de sistema, e algo aí uma recomendação também, algo que eu acho importante, é obviamente não largar os pontos ali da empresa, nada do tipo, mas ter essa flexibilidade de trabalho, né. Então, tanto a gente está sempre aberto a ouvir sugestão dos nossos clientes, porque são meios ali que talvez a gente não entenda, também eu acho interessante essa troca, né, então também ouvirem o nosso lado, que é novamente algo que a gente vivencia ali todo dia. Então, para a gente às vezes captar essas coisas, é um sistema que a gente também tem uma familiaridade, então seria mais realmente essa flexibilidade, então se abrir mais a algumas novas tratativas, algo nesse sentido, pensando ali a forma como a gente pode trabalhar com treinamentos. Existem públicos que reagem melhor a texto, existem públicos que reagem melhor a vídeos curtos, existem públicos que reagem melhor ali com gamificação, e tudo isso é a gente mapeando esse público. E existem clientes que não têm essa flexibilidade, né, que acabam querendo ali um projeto rígido, algo sempre cravado da mesma forma, e isso nem sempre vai funcionar, né. Algumas vezes o público não se adapta, né, àquele formato. Por isso que é sempre importante a gente ir pensando nessa flexibilidade, mudando e fazendo essas análises, né, vendo como o público está interagindo com aquelas campanhas que estão sendo enviadas. Então, o segredo também é isso, né, é entender a linguagem, né, o que, as Exato. pessoas, podem aprender com aquilo, porque os públicos são diversos, né, principalmente se é uma empresa muito grande ou que atua em diversos países. Acho que a dica básica talvez seja isso também, né, entender que um treinamento para um grupo não vai ter o mesmo Exatamente. efeito para o outro, né. Isso mesmo, isso mesmo. É um ponto bem interessante, né, quando a gente pensa nisso, porque parece que é um simples sistema ali que a gente joga e vai sempre funcionar. E não é, porque a gente de CS, a gente sempre tem que pensar que a gente está trabalhando ali com pessoas e não com máquinas, com sistemas que eles são travados, né. Então cada pessoa vai pensar de uma forma, vai interagir de uma forma e tudo isso faz parte ali da forma como o nosso trabalho é conduzido. Então não dá simplesmente para a gente pegar um treinamento e esperar que funcione 100% das vezes ou que vai sempre gerar o mesmo tipo de resultado. Por isso que é importante todas essas análises. Então a gente já está encaminhando aqui para o final, Vitor, mas eu quero, né, que você deixe pra gente uma dica de ouro que você pudesse dar para os clientes para manter, um programa de conscientização relevante, assim, qual dica você daria? Perfeito, perfeito. Bom, se eu pudesse aí dar uma dica de ouro, para que esse programa de conscientização ele se mantenha relevante, né, pensando ali ao longo do tempo, né, de modo mais geral. Seria, como eu tinha comentado, né, só trazendo esse pensamento novamente, seria talvez ali nunca deixar de ouvir e se adaptar. A essência de um bom programa, ela tá em entender que ele não é estático. Ele precisa evoluir junto com as pessoas, com a cultura da empresa e com os desafios que surgem a cada novo contexto. O público muda, a forma de consumir informação ela muda e as prioridades também mudam, né? O segredo é manter o programa vivo, sensível e conectado à realidade de quem vive ele todos os dias. Um programa de conscientização só se sustenta
quando há abertura para escuta e, novamente, a flexibilidade para ajustes. Isso significa observar o comportamento dos colaboradores, analisar feedbacks, testar novas abordagens e, claro, não ter medo de inovar. Às vezes, pequenas mudanças de formato ou linguagem já são suficientes para reaproximar o público e restaurar o interesse. Mais do que criar campanhas impactantes, o verdadeiro sucesso ele é manter a relevância com o tempo, transformando ali o programa em um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento. Quando o cliente entende isso, né, ele deixa de simplesmente rodar campanhas e passa a construir uma cultura de conscientização viva e duradoura. Hã, Programas de sucesso, né, é importante a gente pensar nisso também, deixando meio que esse momento aí para pensamentos. Programas de sucesso, eles não são os que começam fortes, mas sim os que conseguem ir se reinventando e se manter próximo às pessoas e continuar fazendo sentido com o tempo. Essa é a diferença de um projeto temporário para uma transformação verdadeira ali, né. Sempre importante a gente pensar nisso, mas acho que seria essa aí a minha dica pessoal. Eu acho legal isso, né, de, tipo, não só rodar campanhas, mas entender o propósito. Então acho que a gente Exatamente. fecha, então, com essa frase aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a você, Vitor, né, por ter tirado um tempo para conversar com a gente. Muito obrigada também a todo mundo que está aqui. E é isso, até o próximo episódio e até mais. Perfeito, obrigadão pessoal, espero aparecer mais vezes. Tchau, tchau, até mais.